Oi, tudo bem com você? Você que está aí nos assistindo, seja bem-vindo ao nosso projeto Educa Balsas. Lembrando que eu sou a professora Ana Patrícia, eu sei que você sabe, mas é bom lembrar. E a nossa aula é de língua portuguesa do 9º ano, então fica bastante atento, presta bastante atenção e vem junto com o papai, com a mamãe, com todo mundo para a aula de língua portuguesa. Mensagem de hoje: estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Sim, porque os seus sonhos são muito importantes, eles são decisivos na sua vida. Você tem que lutar por eles e uma das formas de lutar é estudando. Estudando, nós conseguimos alcançar os nossos sonhos. O nosso conteúdo de hoje é gênero argumentativo, resenha crítica. Resenha crítica é um nome forte, mas é muito fácil. Você vai ver que é muito fácil de fazer, de interpretar. Nós estamos no 9º ano, nosso componente curricular língua portuguesa, campo de atuação, jornalístico, midiático, e a habilidade é identificar e avaliar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos e contra-argumentos em textos argumentativos. O de hoje é resenha crítica. Posicionando-se frente à questão controversa de forma sustentada. Olha aqui, eu sempre querendo que você tenha uma tese, sempre tenha um argumento, na verdade, isso é importante, principalmente no mundo de hoje globalizado, multicultural e tecnológico. O que nós devemos aprender na aula de hoje? Reconhecer a resenha crítica como gênero argumentativo, conhecer as partes que formam a resenha crítica e inferir posicionamentos. É importante, eu coloco 3 textos aqui. Qual deles é a resenha crítica? Você tem que saber distinguir, diferenciar quais são as partes que compõem a resenha crítica. E, sobretudo, inferir posicionamentos, saber dialogar, saber interpretar e colocar-se diante de um tema. De início, eu trouxe para vocês uma resenha crítica para nós já irmos conhecendo um pouquinho esse gênero textual. Título: Eu Fico Louco. Crítica. Filme sobre o youtuber Christian Figueiredo tem boas atuações, mas pode passar mensagem confusa ao público. Essa resenha crítica é da Camila Souza. Vamos à resenha. A internet surgiu no Brasil na década de 1990, mas foi somente nos anos 2000, com o surgimento da banda larga, que o serviço se tornou mais popular e possibilitou o acesso e a produção de vários conteúdos. E logo no começo dessa década, surgiram os primeiros youtubers, pessoas anônimas gravando vídeos sobre suas vidas, problemas e inseguranças. É nesse contexto que se passa Eu Fico Louco, filme sobre a história do youtuber Christian Figueiredo. O roteiro é de Bruno Garotti e Silvio Gonçalves, baseado no livro de Figueiredo e mistura um pouco de ficção, como nomes diferentes de personagens, com acontecimentos reais. O núcleo jovem também vai bem, com a exceção de Isabela Moreira, que faz Alice, o interesse amoroso de Christian. Tímida, ela parece pouco à vontade com a personagem e tem uma atuação bem contida. Porém, o grande problema de Eu Fico Louco é a sua mensagem confusa. E isso espelha a questão dos próprios youtubers. Assim como os vídeos de Figueiredo, o longa tenta mostrar que por mais problemas que você tenha na juventude, tudo aquilo é uma fase e você não deve mudar quem é apenas para agradar aos outros. A lição é bonita, mas se contradiz quando o próprio Christian Figueiredo aparece. Já famoso e com um novo visual, ele consegue despertar o interesse da jovem que o desprezou na adolescência. Ou seja, não deixou nada daquilo para trás. E se tornar conhecido o fez dar a volta por cima. É esse tipo de mensagem desconexa que faz com que tantos adolescentes hoje tenham o sonho de serem youtubers, imaginando que milhares de seguidores vão resolver todos os seus problemas, o que pode não passar de uma grande ilusão. Então, temos aqui um espaço em branco, e você está aí pensando o que é resenha crítica. O que é resenha crítica? Nós acabamos de ler Eu Fico Louco, uma resenha crítica do filme de Christian Figueiredo, que é um youtuber. Aí você pensa, o que é uma resenha crítica? Eu vou te dizer. Resenha crítica é um texto, é um gênero textual opinativo, descritivo, argumentativo, opinativo, onde você vai escrever, vai detalhar detalhar uma determinada obra, um determinado filme, um determinado livro,
trazendo fatos que você considerou importantes para serem destacados e expondo o quê? Pontos positivos e pontos negativos sobre essa determinada obra. Então, a função da resenha crítica é fazer com que o leitor conheça pontos positivos e negativos de determinada obra e fazer com que ele leia ou não, aceite ou não, participe ou não dessa determinada obra. Então, eu tenho aqui, a resenha crítica pode ser extraída, ela pode ser elaborada a partir de livros, de exposições de arte, documentários, exposições teatrais, peças teatrais, de filmes, de shows, de músicas, de diversos tipos de tema. Você pode fazer uma resenha crítica. Eu ouvi uma música, a professora, alguém pediu para eu escrever uma resenha crítica. Então, eu vou apresentar aquele conteúdo, destacando os pontos que eu achei mais interessantes, mais relevantes de serem comentados, e também posso colocar pontos positivos e pontos negativos. E, por fim, posso até recomendar essa obra. Mas como fazer uma resenha crítica? É importante conhecer, né? Não vou escrever só por escrever. Então, vamos saber aqui o passo a passo de como fazer uma resenha crítica. O primeiro passo é conhecer muito bem a obra. Eu acabei de assistir a um filme O Impossível, que é um filme muito bom, tá? Eu recomendo. O Impossível. Acabei de assistir esse filme. Então, se eu não entendi bem, assisto novamente. Eu procuro ali na capa, na internet, em algum lugar, a data de lançamento, o produtor do filme, o diretor do filme, em que ano foi lançada, qual o tema que esse filme trabalha, o conteúdo que esse filme trabalha, que tipo de personagem ele procurou trabalhar. Eu procuro conhecer toda a obra, a duração do filme, as críticas anteriores ou posteriores do lançamento que esse filme teve. O próximo passo é fazer anotações sobre a obra. Então, essas informações que eu acabei de dizer no primeiro passo, conhecendo a obra, eu já tenho elas ali impressas em algum local, na capa do filme, na internet, então eu vou lá e anoto. Mas também, quando eu estou lendo ou assistindo a obra, ou ouvindo, dependendo do que elas sejam, uma peça teatral, um documentário, um filme, uma música, eu também vou anotando. Esse filme tem isso, eu tenho aquilo. O personagem fez isso, o personagem fez aquilo. Então, eu vou anotando e vou me aprofundando cada vez na obra, destacando novamente os pontos mais relevantes. O próximo passo é pesquisar sobre o autor ou a autora dessa obra. Nome completo, que tipo de peças literárias ou livros ou filmes ele produz, ele escreve, em que ano nasceu, em que ano morreu, se ele participa de outro tipo de gênero textual. Então, para escrever uma resenha crítica, é importante que você conheça o autor ou a autora dessa determinada obra, tá? Porque muitas vezes, conhecendo o autor, a sua resenha crítica pode ser bem ou mal feita. Próximo passo, crie sua opinião sobre a obra. Mas como assim? Crie minha opinião sobre a obra? Quer dizer que na resenha crítica eu posso dar a minha opinião? Sim, claro, deve. Se não tiver a sua opinião na resenha crítica, ela pode ser desconsiderada, pode não ser uma resenha crítica. Mas calma aí, colega, que também não é qualquer opinião, não, tá bom? É uma opinião embasada, é uma opinião com argumentos, com contra-argumentos, com estudo de caso, com análise, mas não precisa se assustar, tá? Isso não é tão difícil, não. Hoje é apenas uma introdução, depois nós vamos nos aprofundando mais na resenha crítica. Então, quando se fala aqui que crie sua opinião sobre a obra, é o quê? Você vai pensar, eu gostei dessa obra, ela traz algum ensinamento? Ela retrata alguma situação social, desigualdade, meio ambiente, educação, violência. O que ela quis passar para mim e para os meus colegas. Então, isso é trazer a sua opinião. Né? Você não vai dizer, eu gostei porque ela é muito boa. Eu não gostei porque demorou demais esse filme, porque esse livro é muito longo. Não, isso não é uma opinião crítica, tá bom? Não é. Isso é um subjetivismo que você não pode colocar aqui na resenha crítica. E você também pode, depois que fizer tudo isso, produzir a sua resenha crítica. Então, quais são os passos aí para você ter uma boa resenha? Conhecer muito bem a obra, fazer anotações sobre a obra, pesquisar sobre o autor ou a autora,
criar a sua opinião sobre a obra e, por fim, depois de tudo isso, é que você vai produzir a sua resenha crítica. A sua resenha crítica vai ter os seguintes passos. Como nós já vimos em diversos textos argumentativos, o que acontece? Nós vamos ter ali 3 passos de norte. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E são esses passos que nós também temos aqui na resenha crítica. Então, a introdução. Imagine se você levando alguma amiguinha aí para conhecer os seus pais. Então, você vai chegar e vai apresentar esse amigo. Mãe, pai, esse aqui é o Zezinho, ele estuda comigo, o nome dele é esse, ele é filho de fulano e de ciclano, ele mora ali na rua tal, no bairro tal, e ele chegou esse ano aqui na nossa cidade. E ele gosta disso e gosta daquilo. Então, você apresentou o Zezinho, que é o seu novo amigo, para os seus pais. A introdução de um texto argumentativo também é isso. É uma apresentação, é uma breve apresentação. Porque, na verdade, nós conhecemos uma pessoa só no dia a dia, na constância ali, na rotina, na verdade, e também é um texto argumentativo. A introdução é uma breve apresentação sobre o tema, sobre o conteúdo analisado. Então, nós temos aqui, o que você pode colocar aí na sua introdução, que é o seu primeiro parágrafo do texto. Sobre a obra, você pode colocar o título ou subtítulo, se tiver, e o ano de publicação. Por exemplo, ali tinha Eu Fico Louco, que era o título do filme, o ano de publicação. O autor, qual é o nome dele, qual a nacionalidade, a data de nascimento, data de morte, se já morreu. Algumas características que eu destaque. Por exemplo, que tipo de livros ele escreve? De romance, de terror, de comédia, de sátira? Quais os hobbies que ele gosta de fazer? Quais prêmios ele já ganhou? Então, tudo isso sobre o autor. Qual o tema? O tema central levantado pelo autor da obra e que será apresentado na resenha. Então, gente, todo o texto vai ter um tema. Todo texto tem um tema, seja ele meio ambiente, família, educação, esporte, lazer, tecnologia. Então, todo texto tem um tema. E você, a partir da sua leitura, tem que identificar qual é esse tema que está sendo trabalhado. Ok? Então, aqui na introdução, nós vamos ter uma apresentação do conteúdo. Você vai apresentar a obra, o autor e o tema. Também não é preciso você se aprofundar muito, porque a profundidade da sua resenha crítica vem, olha, no seu desenvolvimento. Então, lá na introdução, você apresentou. O que é que você vai fazer no desenvolvimento? Vai desenvolver o que você apresentou de maneira mais profunda, de forma crítica, mais analítica. Olha só, o desenvolvimento da resenha envolve a maior parte do texto, que inclui os argumentos e as apreciações do resenhista. O resenhista é você que está aí nos assistindo, sobre o objeto analisado. Mas como assim? Deixa eu pensar de novo. Inclui os argumentos e as apreciações. Argumentos e apreciações, sim, porque lembre, a Camila, quando apresentou ali a resenha crítica do filme Eu Fico Louco, sobre o youtuber Christian Figueiredo, ela falou o quê? Quando foi produzido, por quem foi produzido, qual o tema, mas ela também trouxe argumentos e apreciações. Por exemplo, ela disse que uma das personagens não soube fazer bem o seu papel, ficou muito contida, ficou muito tímida, então não foi muito legal, talvez, o papel dessa personagem. Então, ela disse, não foi muito legal e disse o porquê, foi muito contido, foi muito simplório, não foi legal. Também diz que o filme passou uma mensagem confusa, como assim? O youtuber Christian Figueiredo era muito preocupado com as opiniões, a opinião dos outros. Ele queria fama, queria seguidores, queria ser conhecido. Então, o filme, talvez, segundo a Camila, a resenhista, ela disse o quê? Que as dificuldades da adolescência são vencidas quando você é reconhecido, quando você tem fama. E será que isso é verdade? Então, a opinião da Camila foi que isso não é verdade. As dificuldades, os desafios que você vive na adolescência, na juventude, não são vencidos, não são superados só porque você é reconhecido. Precisam ser trabalhados, precisam ser dialogados, motivados, conversados, ok? Então, está aí. A Camila, ali na resenha Eu Fico Louco, trouxe argumentos e apreciações. Apreciações é dizer, eu gosto, eu não gosto. Não, também não é assim. A apreciação é você relatar a sua ideia e trazer os seus argumentos. E esses argumentos têm que ser bem estudados, tá? Bem formulados.
Depois do desenvolvimento, nós temos o fechamento, que é a conclusão. A obra e o tema são relevantes no contexto atual? Quais os pontos positivos e negativos da obra? Quais as principais contribuições da obra para o público? Comparando a obra com outras do mesmo autor, quais as principais conclusões? Então, essas perguntinhas aqui ajudam a te nortear, a te dizer, você vai por essa direção, não, você vai por essa direção. A conclusão é um fechamento. Você vai dizer se a obra realmente foi boa, não, se foi ruim. Claro que você já expôs tudo isso ali no seu desenvolvimento, já dá de perceber se você gostou ou não da obra. Mas a conclusão é um momento muito importante, porque a partir desse fechamento, você vai recomendar ou não a obra para quem está lendo ou para quem está assistindo, para quem está vendo. Então, cuidado com as palavras, cuidado com a sua opinião, porque uma palavrinha fora do eixo, fora do contexto, vai deixar a obra de forma negativa. E quem leu, quem assistiu, vai dizer, não vou ler, não vou assistir, porque a professora Patrícia recomendou e disse que era muito boa, mas disse que não era muito boa. Então, muito cuidado aí ao escrever a sua conclusão. E o importante aqui, quais os pontos positivos e negativos da obra? Claro, calma, não vai elencar vários e inúmeros pontos negativos, não. E também não vai deixar claro só pontos positivos. Porque muitas vezes, olha o que o aluno faz. Elenca, ele lista, ele escreve ali só os pontos positivos. Por quê? Porque eles são mais fáceis de serem trabalhados. Mas você também tem que elencar os pontos negativos, porque a partir daí você também vai aprofundar os seus argumentos aí na sua resenha crítica ou em qualquer outro gênero textual que seja argumentativo. Então, será que você lembra o que é uma resenha crítica? Uma resenha crítica é um gênero textual opinativo. Você vai expor, você vai dar a sua opinião. É um gênero textual descritivo. Você vai descrever uma obra, um filme, um livro, um texto, uma música, um documentário, uma exposição de arte. Por exemplo, estão ocorrendo as feirinhas aí nos bairros. Então, a professora pede uma resenha crítica sobre as feirinhas que estão ocorrendo aí nos bairros, as feirinhas culturais. Então, você vai apresentar o que é a feirinha cultural, quando ela acontece, qual o horário, que dia da semana, quem participa, o que é exposto. Depois, lá no seu desenvolvimento, você vai dizer, a feirinha cultural, quais os pontos positivos, quais os pontos negativos, o que pode melhorar. E depois, você vai trazer a conclusão. A feirinha cultural é muito boa, porque as pessoas interagem, os artesãos vendem, expõem seus produtos. A feirinha cultural, ela traz assim, uma diversidade para nós conhecermos, traz apresentações, traz dança, traz cultura, isso é muito bom. Aí você vai recomendar. E na feirinha cultural, todo mundo pode ir, a família pode ir, todos os pais, os filhos, todo mundo pode ir, porque é um momento familiar. Então, acabei de fazer uma pequena resenha crítica, tá? Foi uma resenha crítica muito simples, mas foi uma resenha crítica. Então, vamos resenhar. Só para lembrar, tá? Só para lembrar, porque eu sei que você que está em casa prestou atenção, fez anotações, então é só para relembrar aqui um pouquinho. O que eu vou relembrar? Lá na resenha crítica vai ter o seu cabeçalho, que é a referência da obra resenhada. A referência, você vai colocar lá qual foi a obra resenhada, o ano, pode colocar quem escreveu, o produtor. Aqui nós temos depois informações sobre o autor de forma breve. Calma, não vai escrever a vida inteira do autor não, tá bom? Pontos principais sobre o autor. Aí depois nós temos o resumo, que é as ideias e partes principais da obra. Depois, comentários e julgamentos do resenhista. Porque se na sua resenha houver só resumo, sem opinião, sem comentário, julgamento, não é resenha crítica, como eu disse agora há pouco, tá bom? Tem que ter opinião, mas uma opinião fundamentada, organizada, elaborada. E depois nós temos o quê? Recomendações do resenhista. Como eu falei sobre a feirinha, vai lá, cara, toda a família tem apresentação, tem dança, tem isso, tem aquilo, então é importante participar. Então, de novo, eu falei muito dessa palavra que nós vimos hoje. Responde aí você de casa. Qual foi o nosso conteúdo de hoje? O que foi que nós vimos? Tandã! Resenha crítica.
Então, espero que você tenha gostado dessa aula sobre resenha crítica, porque na próxima nós vamos continuar trabalhando esse tema e você vai ser desafiado, hein? Desafiado aqui com a professora Ana Patrícia. E só lembrando, se você conhece algum colega que ainda não está assistindo as nossas aulas na TV, procura esse menino e diz, olha menino, olha colega, as aulas no projeto Educa Balsas são maravilhosas. Venha assistir junto com a gente, venha aprender junto com a gente. E cuidado, não perca as aulas aí da escola. As aulas estão remotas ou estão presenciais, participe. Se tiver dúvida, pergunta ao professor, manda mensagem, mas não deixa de aprender, não deixa de se educar, porque hoje a educação muda o mundo, ok? Então, eu deixo o meu beijo para todos vocês e desejo bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.